Livro Diário de um Guerreiro de Cristo do profeta Elder Wemba. Introdução. O que mais me abateu foi quando ele compartilhou comigo que 99% dos pregadores estão corrompidos, e ouvir dele, "Você consegue", me levou a dizer a mim mesmo que, se aquele tal foi tão usado e chegou tão longe, e acabou daquele jeito, quem garante que eu conseguiria? Creio que esse é um dos grandes questionamentos de homens de Deus da última era, que estão se vendo em grandes perigos. Sim, é isso mesmo. Como ser diferente? Se o mundo mudou, as coisas mudaram, a proposta mudou e a tentação só aumentou. Como podemos levar essa missão, rigorosa e profética, nos últimos dias para que várias almas venham ser despertadas, para o grande avivamento que visa preparar o povo para o arrebatamento? Sim, é isso, uma missão profética para os últimos dias. Assim como Deus levantou Jeremias, o profeta do juízo daqueles tempos. Assim como Deus levantou João Batista para preparar o caminho de Jesus, assim Deus está levantando homens e mulheres, preparando o caminho para a vinda do Senhor, para o arrebatamento, e também para avisar ao povo do juízo que está por vir. Eu estava no monte, passava dias e noites chorando, minha alma machucada, porque estive pensando, Deus, quero te dar algo de valor, mas preciso que me mande obreiros para cumprir essa grande missão que o Senhor me recomendou. Então, ouvi a voz de Deus, como de muitas águas, que falava com muita autoridade: Flávio, olhe para os céus. Eu estava deitado, abatido, olhos fechados e ele dizia: Tu podes contar as estrelas que estão nos céus? Tente contar. Eu abri os olhos e comecei a contar com os olhos, pois não havia muita força para usar os dedos. Eu contava e não conseguia contar, e repetia, errava por diversas vezes. Então Deus me disse assim: Como você não consegue contar, assim eu vou mandar para ti obreiros de todos os lados do mundo, ministros separados para ir contigo nessa missão profética. E dia após dia, temos visto isso se cumprindo. Eu então entendi que Deus estava a fazer uma aliança comigo, parecida com a que fez com o pai Abraão. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abrão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Gênesis 17:5. O próprio Deus quer muito que todos peçam o maior pedido a Ele, que é por nações. Muitos, não compreendendo essa verdade, vivem pedindo por tudo que vem em suas mentes, mas não sabem que o Senhor quer muito que saibamos orar, pedindo o que é a sua vontade perfeita, por almas, nações e línguas para se entregarem a Ele, e isso sim é orar a Deus, uma oração a qual Deus atende e gera milagres. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Salmos 2:8. Porque eu sempre passava dias e noites nos montes e em retiros, pedindo, Senhor, eu quero as nações, quero muito ser usado para levar a verdade da tua palavra de uma forma rigorosa. Amados, isso faz toda a diferença e comove o coração de Deus. Ainda me lembro bem que, quando eu recebi a missão profética, um ministério de guerra, ainda estava servindo na Assembleia de Deus Pentecostal, liderada pelo servo de Deus pastor Felipe. Portanto, fui servindo, e eis que logo que fechava os olhos, eu vi uma espada me rodeando e às vezes rodeando toda a igreja, e apenas eu tinha essa visão. Uma visão linda, porém assustadora. Isso foi acontecendo por diversas vezes e não suportei ver aquilo. Pensei em falar com meu pastor na época, mas ele levou aquilo na desportiva e acabei deixando para lá. Mesmo assim, acontecia e eu continuava vendo essa espada. Perguntei a Deus, o que se passa, porque vejo essa espada me seguindo. O que o Senhor quer comigo nessa visão? E então a visão foi ficando cada vez mais clara. Houve momentos em que eu mexendo os olhos via a espada se mexendo, eu girando a cabeça, via ela também a girar. A visão foi indo e mais tarde foi que compreendi que aquela espada está ligada a um chamado de guerra espiritual, que é a missão profética, uma vida de batalha espiritual, e isto é o diário de um guerreiro de Cristo. Neste caso, fui compreendendo que Deus me chamou mesmo para um nível grande de guerra, e isso inclui ver o reino espiritual como se fosse o reino físico. Neste caso, mais à frente, Deus foi abrindo meus olhos a cada passo, quando fui vendo também vários anjos atrás de mim, outras vezes em cima de mim. Eu orava para Deus operar e esses anjos estavam lá, esperando, e agiam segundo a minha palavra. Fui compreendendo, aos poucos, o que Deus queria comigo, e quando meus olhos se abriam para ver muitas coisas, às vezes eu ficava assustado, mas o Senhor sempre me dava paz em meio às visões. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Provérbios 21:31. Sempre digo às pessoas,
Que o fato de não verem o que está a acontecer no mundo espiritual, não quer dizer que não esteja a acontecer. O fato de não batalharem, não quer dizer que não estejam em uma grande guerra espiritual. Um guerreiro que deserta da guerra, não significa que esteja livre, mas que é um guerreiro em prisão. Precisamos entender que a guerra só terá fim assim que chegarmos à Nova Jerusalém. Até mesmo na porta da cidade santa ainda tem guerra. Enquanto não adentrar lá dentro, mesmo na porta, pode ser abatido, pois até mesmo na entrada do céu existe uma picada, que pode te levar ao inferno. A guerra é declarada, mas a vitória é dos filhos de Deus, que persistem armados e fiéis ao grande general Jesus Cristo. Ainda me lembro, mais tarde, em nossa casa, estive ali, rodeando, fazendo minhas atividades, louvando a Deus. Então, olhei para cima e era como se o teto da casa tivesse desaparecido, e em meio às nuvens, vi descendo um ser muito lindo, magnífico e fiquei em dúvida de quem se tratava. Ele tinha em suas mãos algo que parecia um cajado, só que pequeno, em ouro, e muito lindo. Olhei nos seus cabelos e eram muito lindos, tudo branco como nuvem, muito magníficos. Eu, admirado, dizia, quem pode ser esse? No entanto, olhei nas vestes e eram brancas, e em volta havia algo dourado. Ele calçava umas sandálias em ouro, ainda me lembro, havia muita calma nele, e transmitia muita paz. Eu olhei e depois não olhei mais, pois estava assustado. Estava em um lado da casa, e fui para outro, pensando que ia desaparecer aquela visão, mas continuava. Olhei e ainda estava ali em cima, independente de onde eu ia estava lá em cima, como o sol, dando a impressão que me seguia. Então me lembro de perguntar, quem tu és, e o que fazes aqui? Então, respondeu para mim o seguinte, eu sou Deus. Fiquei mais assustado do porquê estava ali, perdendo tempo com um humano limitado como eu, com tantos afazeres. Ainda me lembro que ele me fez compreender que veio responder algumas das minhas questões. Amém. Eu, na verdade, queria saber sobre o livro da vida, então perguntei, o meu nome está no livro da vida? Ele respondeu, está. E perguntei, o meu nome já saiu alguma vez do livro da vida? E ele respondeu, já. E eu, quantas vezes? E ele respondeu, 3 vezes. Fiquei assustado. Como assim? Já estou no caminho da conversão há muitos anos, desde minha mocidade. E então percebi que até por simples coisas podemos perder o nosso nome no livro da vida. Porém, sempre Deus luta para que estejamos certos de que o nosso nome esteja escrito outra vez no livro da vida. Ele nos procura de todas as formas, como o pastor que abandona as 99, e vai atrás da única ovelha perdida. Quão profundo é o seu amor, porque me lembro como falei da outra vez, no livro Segredos Divinos, que quando fui arrebatado 3 vezes ao inferno devido a pecados insignificantes, creio que era simbólico para refletir sobre as 3 vezes que riscaram o meu nome do livro da vida. No entanto, fiquei triste, mas alegre, sabendo que meu nome está escrito de novo no livro da vida. Porém, sei que não é para eu me distrair, porque uma das coisas que deve ter tirado meu nome, creio que foi quando decidi abandonar o ministério que Deus me confiou, largando tudo, entregando a outro e dizendo que iria viver a minha vida. Então fui levado a me arrastar sobre o chão do inferno enquanto meu corpo ia queimando. Queria mesmo também perguntar, se tivesse oportunidade, quantas vezes o nome de alguém pode ser apagado e reescrito no livro da vida, se existia algum limite. Mas não tinha essa pergunta em mente àquela altura. Perguntei de novo e ele ainda estava lá, sentado sobre as nuvens, mas podia falar comigo, pois parecia que estava bem perto da minha casa, ou mesmo dentro dela. Perguntei de novo, sobre uma irmã de quem vou esconder a identidade por não ter permissão de relatar, o seu nome está no livro da vida. E ele respondeu, não está, o nome dela está riscado do livro da vida, está no inferno. Quando falei, ela não aceitou. Disse que era impossível. Creio que Deus vai continuar a lutar para que seu nome venha a ser escrito outra vez do livro, pois muitos cristãos ou mesmo milhares de milhares, não têm seus nomes escritos no livro do céu, faz tempo, mas não conseguem se analisar. Existem muitas pessoas, pastores, pregadores, cantores, povos e línguas que pensam que estão com seus nomes escritos, mas eles não sabem, não entendem, que se seus nomes ali não estiverem no dia do arrebatamento, eles ficam, e se morrerem agora deverão cair no inferno por conta disso. Quero implorar-te a perguntar a Deus, como você está de verdade, ou a passar por um processo de purificação e santificação para que teu nome volte para o livro, senão será fatal. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 22.14,15. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Filipenses 4:3. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. A minha missão profética é garantir e trabalhar para que os nomes de meus irmãos em todos os cantos do mundo venham a estar escritos no livro da vida, e se foram apagados, que haja arrependimento sincero para que, dessa forma, sejam escritos outra vez, para que todos tenham o direito de herdar a glória infinita de Deus. Mas a missão é árdua, pois envolve guerra diária com demônios de todas as escalas, que querem que os nossos amigos venham a se perder no engano ou através da perdição mundana. Os demônios não querem que nenhum de nós venha a ser salvo, pois sabem que não poderão mais estar naquela grande glória, a qual estamos a caminho. Que Deus ajude a cada guerreiro aqui. Esse livro é um refrigério para ti, guerreiro, e para todos os que estão cansados de tantos combates. Vocês só precisam suportar, pois o tempo de descanso está a chegar. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Nota importante: diário baseado na experiência de vida do profeta Elder Lembah, em uma experiência em que o Senhor Jesus o visitou, e também nas guerras de sua vida em Cristo. Capítulo 1. Jesus veio ter comigo pessoalmente. Revelação do ministério da guerra espiritual. Nesta tarde, eu era como qualquer outro, sem nada de especial, a não ser que estava na casa da minha sogra para passar o dia com família. Depois de tanto, decidi que iria descansar um pouco. Quando fui ao quarto onde ficava a minha esposa quando ainda vivia lá, eu então disse em meu pensamento: vou descansar um pouco, pois me sentia muito cansado de tanto trabalho que às vezes exerço em nosso ministério. Quando nem tinha ainda fechado os olhos, não tinha ainda pegado no sono devidamente, os meus olhos, de si mesmos, começaram a brilhar como se eu estivesse fora de casa em um dia ensolarado e o sol se aproximasse muito perto da terra. Na minha mente, logo eu percebi que o Senhor veio ter comigo. A presença era tão quente, que fiquei em fogo na mesma hora e tudo ficou muito aceso como o sol do meio-dia. O quarto brilhava de uma tão grande glória, e o meu corpo, não suportando aquilo, tremia como um telemóvel, celular, a vibrar. Meu corpo paralisou no mesmo instante, e então eu olhei e só dava para ver a luz forte do seu rosto. Eu tinha certeza que era o Senhor Jesus que estava ali comigo. Diante dos tremores eu tentava falar, mas não conseguia, pois era um movimento inédito, ao mesmo tempo que perigoso, pela magnitude de sua glória. Jesus disse, diante de uma voz de trovão, misturado com muitas águas, ou sons de uma rádio falha, Jesus disse para mim certas coisas que eu já tinha relatado no testemunho, mas o que me impactou muito foi que ele disse: Flávio, tu me amas muito. Em lágrimas, paralisado, não entendi nada. Como o Senhor pode dizer que amo muito a Ele, sabendo que ainda não consigo ser como Ele quer que eu seja? Mas outra coisa eu não havia revelado quando tratei disso no testemunho. Jesus disse mais: Flávio, eu te chamei como um guerreiro da luz. Estou disponibilizando 7 anjos para trabalhar e para estarem ao teu serviço. E falou também sobre a saída do ministério, que todos vocês já sabem. Diante daquele movimento eu não parei de chorar, pois eu sei que não sou digno de tal visita, mas ainda assim fui agraciado com tal privilégio. Quem é um guerreiro da luz? Fiz a mim mesmo essa pergunta por diversas vezes. O que o Senhor quer dizer com isso, sobre ser um guerreiro da luz? Então, primeiro, vamos ver o que o Senhor nos mostra em sua palavra sobre um guerreiro, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Lendo este texto bíblico, compreendamos devidamente que um guerreiro é um soldado de Cristo, combatendo contra principados e potestades, ou melhor, é um defensor da luz,
Assim como Paulo nos ensina que um verdadeiro guerreiro não luta contra a carne, ou seja, não faz ataques físicos, pois ele sabe que a sua guerra está em regiões espirituais. Pois bem, nesse ponto compreendamos que devemos nos focar em combater contra espíritos malignos que operam em pessoas, e não em pessoas que, na sua maioria, são usadas inocentemente. Experiências de vida, guerreiro em constante batalha. Em todo caso, essa experiência que tive com o Senhor e, em especial, sobre ele me dizer que me chamou para ser um guerreiro da luz, fez-me pensar e escrever este diário para ajudar aos guerreiros fortes a não desistirem, e aos caídos a se levantarem, pois sei bem que tem muitos guerreiros caídos, que foram desenganados e se encontram sem forças. Reconheçam as vossas fraquezas, peçam ao general para vos levar ao hospital, tratem-se, não desistam. Irei tratar melhor disso em breve. Quanto a mim, irei para onde tudo começou, da primeira vez. Enquanto eu dormia eu tive um sonho assustador. Eu estava em pé em algum lugar, quando olhei em minha frente. Vinha uma grande multidão de pessoas, corriam sem parar. Eles iam atrás de algo, pisavam em mim e não se importavam que tinha alguém caído, que estava sangrando e morrendo. Eu gritava, em meu sonho, de dor, mas a multidão incontável não olhava para baixo, não se importava que me pisava. Quando todos passaram, eu fiquei caído no chão, ossos quebrados, sem força para levantar, só chorava. Então, despertei e perguntei a Deus o porquê desse sonho horrível, e então compreendi que nós estamos num lugar em que todos chamam de terra, mas eu chamo de selva, onde todos querem atingir seus objetivos, não importando se irão ferir alguém. Ninguém quer saber da tua dor, ou se está a pisar em ti. Terra triste. Foi da forma mais triste que compreendi que Deus não nos colocou aqui para diversão, mas sim para pegar nas armas e combater incansavelmente. Em outro momento, eu dormi, e quando vinha novamente uma grande multidão de gente, chegando onde eu estava, pisaram em mim até que eu fiquei deitado sem forças. Enquanto todos levantavam as mãos dizendo, estamos por cima, em meu coração eu dizia, será que essa gente não percebe que está por cima de mim e que estou a sofrer? Mas não. Eles só se importavam com o fato de que podiam estar por cima. Quando acordei, o Senhor me fez perceber que o mundo é um palco onde as pessoas querem muito estar por cima, e para isso, então, eles sobem nas costas dos outros, e estão felizes, rindo, se alegrando, mas não se importam se foi fraude, se estão usando os outros para alcançarem seus sucessos. Eu realmente sinto muito por você, guerreiro de Cristo, que ainda olha para esse mundo com sabor, tão apegado às coisas desta terra, que é capaz de tudo. Nesta hora em que escrevo para vocês, milhões de pessoas já morreram por causa do sucesso de alguém. Nas ruas, quantos morreram por um gatuno, ladrão, que levou bens que não adquiriu pelo seu próprio esforço? Meu irmão, saiba que de uma ou de outra maneira você está em guerra, querendo você ou não. Se você parou de guerrear, isso te faz um soldado em prisão, e Deus sabe disso. Por isso nos advertiu para o seguinte, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:2.10,11. É de grande importância que peguemos esse texto bíblico e mastiguemos dia após dia, para nos fortalecermos todos os dias, todos os minutos. Conecte-se à fonte de luz, senão você ficará sem luz a qualquer momento. Nós somos como a lua, que para dar a sua luz precisa todos os dias beber do sol, que é a sua fonte de luz. Quando temos dias de muita chuva, o sol fica encoberto pelas nuvens e não brilha, e você verá que a lua à noite não será tão clara assim, pois em um dia sem o sol a brilhar à noite haverá um luar escuro, e assim compreendemos o mistério que o Filho de Deus, Jesus, disse quando falou que nós, a Igreja, somos a luz do mundo. Ele está a dizer que nós estamos em contato com a fonte de toda a luz, que permite que nós também brilhemos a sua luz para as densas trevas da terra, e este é o mistério. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus e, retirando-se, escondeu-se deles. João 12:36. O guerreiro de Cristo é a luz da terra. Quando Jesus disse para mim que me chamou como guerreiro da luz, ele estava exatamente dizendo que um guerreiro é transportador da luz na terra, pois a nossa arma em Cristo é portadora da luz, que pode desfazer toda a treva ao nosso redor, e dessa forma, não tem como as trevas estarem em paz carnal, pois elas se sentem incomodadas com a nossa presença, estando nós cheios de luz, por causa de Cristo que transportamos.
Um guerreiro está em constante movimento de batalha. Flechas são lançadas em todos os lados, mesmo quando se está se divertindo com a família. Os principados estão sempre a orientar os seus milhares de demônios para atacar os filhos da luz. No outro dia, enquanto dormia, em uma visão eu vi milhares de demônios com grande fúria, vindo diante de mim para me derrubar com toda a força. Eu os vi e eram milhares, de todos os tipos, que me lembravam bichos, chegavam e ficavam a uma certa distância, e lançavam grandes dardos contra mim. Tem vezes que o Senhor me deixa agir com a fé posta nele e só orienta os anjos quando estou enfraquecido. Em minha visão eu atirava grandes armas que eu não me lembro de tê-las, mas mesmo assim era grande a batalha. Mas o Senhor nos concedeu vitória, pois maior é aquele que está sempre em nós, do que o que está no mundo. Fracassos e derrotas de um guerreiro de Cristo. Bom, dizer que um guerreiro de Cristo sempre teve ganhos em suas batalhas será um equívoco, pois um guerreiro, apesar de estar em constante guerra, às vezes fracassa, mas isso não significa que ele morreu, a não ser que este se deixe morrer, pois não importa o ferimento que adquiriu, ao longo da jornada tem sempre remédio para se curar em Cristo. Primeiro, é necessário saber que todo guerreiro deve ter em suas poças todas as armaduras de Deus, e se alguma delas caiu é necessário colocá-la para não se ver atingido por certas legalidades. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. É de extrema importância ter certeza de que está bem armado, porque muitos dos que foram mortos no meio do caminho é porque lhes faltava alguma armadura. Não será fácil. Todo o evangelho que aprendeu dizendo para ti que vindo a Jesus a tua vida já não teria guerra, que tudo iria melhorar. Lembre-se, esse não é o evangelho deixado por nosso general. Olha o que nos disseram na palavra, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padeceram perseguições. 2 Timóteo 13:12. Compreenda que o evangelho que recebemos é exatamente um catálogo, um manual de instruções, que nos conduz aos céus, e diante da caminhada nos deparamos com vários desafios a vencer, e muitas vezes a gente é ferido por distração ou por falta de preparação. O maior agravante é o de pessoas em muitos lugares do mundo, que receberam outro tipo de evangelho, diferente, que diz que vindo a Cristo tudo ficará bem, já não terás guerra, e esse é o tipo de evangelho que faz as pessoas ficarem distantes do reino e mortos na primeira batalha espiritual. Um evangelho sem um evangelho sem dores, tudo para satisfação da carne, com palavra que alimenta a carne, oração que alimenta a carne, profecia que promove a carne, tudo para satisfação do ego humano. Porém não é isso que Jesus deixou para os guerreiros que às vezes ficam cansados, e saem do caminho, e sabem que devem voltar o mais rápido possível para não serem derrotados completamente e perderem a coroa da justiça. O guerreiro vive chorando pelo curso da sua trajetória, mas nunca desiste, vive sofrendo várias afrontas, mas está firme e confiante na promessa, e sabe que nada pode abater a sua certeza da caminhada na guerra para a eternidade. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. João 16:20. Não se preocupe se estão rindo de você, não se preocupe se estão zombando de tua fidelidade ao general, fique tranquilo, pois amanhã eles dirão que tinhas toda a razão em levar muito seriamente o que eles levaram em brincadeiras. Essa deve ser a tua lembrança diária, a tua tristeza se transformará em alegria. Essa corrida ainda não acabou, não desista e tudo vai acabar bem. O guerreiro e suas visões claras. Começo por dizer nesse ponto que eu, diante de Deus, tenho tido visões clarificadas para ver os nossos inimigos, suas estratégias e seus ataques. Algumas vezes, enquanto estou passeando pelas ruas, eu vou olhando como se estivesse a ver literalmente humanos, mas vejo vários demônios seguindo pessoas, em cima de pessoas, muitos outros demônios em forma de serpente. E essas pessoas não sabem como estão em grandes prisões diabólicas, controladas por forças infernais. E isso me dá a certeza de que, quanto mais vou subindo de escala espiritual em comunhão, mais essas visões se tornam normais. Em outras vezes, vejo anjos literalmente voando em cima das pessoas a quem eles estão guardando ou simplesmente voando em cima de algumas casas. Eu me lembro bem que, em um dos dias que eu passeava nas ruas, vi um ser resplandecente, mas estava como que em forma física, isso eu podia vê-lo. Ele vinha em minha direção, até que me dei conta que estava vindo ter comigo e estava atrás de uma moça que ia com pressa, não sei para onde. Falei para as pessoas, vocês viram o anjo que passou por nós, aqui atrás dessa moça. Mas ninguém viu.
Com certeza aquele anjo foi mandado para socorrer aquela moça, que estava desesperada. Eu tentei chamá-la, mas não deu, pois ela já estava longe de nós. Os anjos do Senhor estão servindo com integridade a todos os guerreiros, não temos nada a temer. O Senhor nunca nos deixará só, Ele está conosco e direcionando os seus anjos para estarem de vigia por guerreiros fiéis à sua palavra eterna. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Salmos 34:7. Perseguidos por vários demônios, fui ameaçado de morte fisicamente pelos satanistas, então foram liberados vários tipos de demônios da água, mata, ar, cimenteiro. Deus me avisou para estar de alerta e em oração que queriam me matar, portanto me aprontei. Eles chegaram em minha casa, me procuraram em todos os cantos, não puderam me achar e diziam entre si, onde está ele? Quando em outro dia, veio alguém ter comigo, dizendo, foste procurado por vários demônios, mas eles não te acharam, porque estavas invisível. Glória! Nós somos guerreiros que por muitas vezes ficamos invisíveis e não somos achados. Em outro dia, apareceram de novo e dessa vez me acharam, mas felizmente, enquanto vinham me tocar, eu subi até as nuvens e não podiam me alcançar. Não me fizeram nenhum mal, eu estava com Deus nas nuvens, só vi eles levantando as mãos para ver se me alcançavam, mas eu estava feliz com Deus nos ares. Mais uma vez tive a máxima certeza que o Senhor sempre foi fiel quando Ele diz que tu não serás atingido. É sério, Ele não mente. Sempre vi a sua mão a cuidar de mim, e é exatamente isso que está acontecendo contigo. Creia e viva nas promessas de Deus. Desde que vivas em total santidade, ninguém pode colocar as mãos sujas em você, porque Deus não e nunca permitiu que ninguém tocasse na menina de seus olhos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91:2. Não parou por aí, um guerreiro está em constante guerra. Estava em minha sala, em comunhão, e quando terminei, simplesmente vi demônios vindo de forma clara para me ferir. Na mesma hora, o lugar ficou iluminado de seres celestiais. 2 deles me cobriram de forma que fiquei totalmente coberto, e não poderia me tocar. Estava a acontecer literalmente, então fiquei em choque de glória, e feliz pelo Senhor estar sempre ali, disponível para nos guardar de todo mal. Meu irmão, se você visse o trabalho que o Senhor está a fazer por nós, nunca mais terias medo de nada, você confiaria amplificadamente no eterno Deus forte. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Salmos 91:4-6. Deus nunca deixou os seus filhos genuínos desamparados. Ele está sempre conosco em todos os lugares, com anjos de guerra para nos guardar de todo tipo de ataque do maligno. Exercite a tua confiança de forma a não ter medo, a não duvidar de nada. Vou tratar de tudo já nessa conclusão. O grande general dos guerreiros da luz, por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9-11. Compreendendo que Deus exaltou o seu Filho, Jesus, o Cordeiro amado e puro de Deus, que foi morto para nos purificar, que é o grande general, que tem um nome que está sobre todo nome, tem poder acima nos céus, na terra e debaixo da terra, um general que tem a maior autoridade do universo de todos os tempos está do nosso lado, que está conosco e é o nosso guia. Não sei por que você ainda vive com medo de demônios, ainda que forem 1.000 de milhões, não temos nada a temer, só com um sopro ele consegue colocar todos os inimigos para correr, e a sua autoridade é respeitada por todas as classes, tanto a do céu, como a dos homens, quanto a de demônios. Por que temer? Creia que Jesus é Rei, Filho de Deus, creia no seu sangue de proteção, creia na sua presença, na palavra, creia e não terás o porquê de estar atormentado por qualquer tipo de bruxaria, ainda que seja negra, branca ou amarela, nosso Deus é maior. Quando nesses dias eu ia pelas ruas, me deparei com umas moças que, olhando para mim fixamente, disseram, esse aqui está protegido a 7 chaves. Eu nada perguntei, só avancei, mas me questionei, se eu não as conhecia por que disseram isso.
Então o Senhor me fez compreender que elas são bruxas, e estavam a atacar muita gente na rua, e quando me viram elas se deram conta de que não poderiam nada contra mim. Glória a Deus. Por isso disseram aquilo. Lembre-se, você não tem que se assustar com obras de bruxaria. As tuas armas são mais poderosas que qualquer arma, sejam físicas ou das trevas. Não tens o porquê se assombrar se em ti está aquele que tem o nome que está sobre todo nome, se o poder mais superior do universo pertence ao Filho de Deus, que nos guarda sem pegar no sono. Aleluia. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Salmos 121, 2-50. O nosso guarda, a nossa segurança, guerreiro da luz, ele nunca dormiu, está sempre atento aos seus. Ai do infeliz que tentar a sorte, acabará consumido. Nosso socorro vem dele, não foi em vão o sangue derramado. Ele nos cuidará devidamente, pois nós custamos o sangue mais especial, o sangue do Deus encarnado. Levante, guerreiro, dessa fraqueza com que foste atingido. Levante, seja forte, não pare de lutar contra as armas do inferno, que é o pecado. Isso é a arma que atinge os filhos da luz quando estão distraídos. Levante desse pó, volte ao início de tudo, ainda tem muito para fazer. Há um ditado profético que diz: verdadeiro guerreiro é aquele que mesmo levando uma bala perdida, que é o pecado, não se deixa morrer no chão, mas ainda assim arrasta-se até o hospital. Trate-se e volte para a guerra, onde você caiu. Arrependa-se, confesse, tome decisão, tome atitude e volte. Nós não estamos te julgando, nós te ajudaremos, só não queremos que sejas hipócrita, fingindo que está tudo bem, escondendo a ferida da bala que levou com um pano para não sabermos. Não, isso não é ser um guerreiro valente, e sim, fraudulento. Você vai vencer, você nasceu para vencer, vai tudo acabar bem. Você não vai acabar assim, ainda está vivo, e a boa notícia é que ainda tens uma chance. Você só perderá a chance assim que morrer. Lute e se levante desse buraco. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2:5. Quando Jesus diz, lembra-te de onde caíste, está a falar também para os guerreiros fazerem um memorial e colocarem nele todos os erros e pecados e lembranças. Nunca se esqueça de teus pecados. Jesus está a dizer, tenha esse manual de memória, onde você vai olhar para tudo que fizeste de errado e pensar em fazer sempre diferente. Guerreiro, não se esconda dos teus pecados, não pinte seu pecado de branco, chame o teu pecado pelo nome e diga, eu vou vencer-te. Mesmo se estiveres muito bem com Deus, os teus pecados são fracassos a serem lembrados sempre, para nunca para lá voltares nos dias atuais. Muitos guerreiros estão vivendo e mentindo nesse aspecto. Se for perguntar-lhes onde está o teu manual de gafes e pecados, eles não têm. Por favor, lembre-se sempre de onde caíste, porque é o caminho para voltar à prática das primeiras obras. Dessa forma, seguiremos o exemplo do guerreiro Paulo, que depois de tudo que passou, foi fiel a Deus, e no fim de sua carreira de guerra, disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Compreenda, guerreiro, veja na perspectiva de Paulo, que ele está dizendo que combateu. Imagine que ele está a dizer que não foi fácil a guerra, o combate, mas ainda assim ele guardou a fé, usando todas as armas que Deus colocou à sua disposição através da palavra. Eu estou certo de que ouvirei isso de ti, combatemos um bom combate, em outras palavras, vencemos na guerra contra o pecado, de se manter firme em Cristo, não dando lugar ao diabo. Você já venceu, amém. Continue no capítulo 2, Deus abençoe, amém. Capítulo 2. Estamos em guerra, posicione-se ou você morrerá. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:7-9. Bom, devo em primeiro lugar dizer-te que as guerras não começaram na terra. Tudo começou num lugar maravilhoso, onde só há paz e amor. Entre os anjos havia um ser de grandes qualidades, que foi considerado especial,
e que por causa de sua formosura e capacidades dadas pelo próprio Deus, ele se envaideceu, querendo ser como Deus, e isso fez dele um monstro, o maior demônio da história, chamado Satanás. Ele fez uma guerra contra Miguel e seus anjos, só que não sendo capaz de vencê-los foi expulso do céu e hoje ele está no meio de todos, nu e envergonhado, fazendo guerra dia após dia contra a humanidade, para destruir a raça humana da vontade de Deus. Um anjo ferido e caído, que vem lutando para se vingar de seus traumas. Nesta senda os homens devem compreender as suas táticas de guerra, as suas astúcias, caso contrário serão aniquilados, pois esse demônio maior não está rindo com ninguém, está com fúria, querendo a todo custo tragar a primeira presa que aparecer em sua frente. Veja que os mesmos demônios que lutaram contra Jeremias, quando colocaram ele em um calabouço, que lutaram contra Davi, quando usaram o leão e o urso para destruir as suas ovelhas, os mesmos demônios que usaram as pessoas que crucificaram a Cristo, que lutaram contra Paulo e o esbofetearam, em suma, tantos outros que fizeram guerra contra os santos nos tempos passados não morreram, não desapareceram, não estão parados em serviço, não estão com sono, pois eles não dormem. Estes são os mesmos infelizes traumatizados, trabalhando dia e noite para tirar você da presença de Deus. Se os homens de Deus no passado foram vigilantes, perseverantes, lutaram com toda a perseverança, perseveraram na doutrina, e guardaram as suas coroas, você acha mesmo que com este tipo de cristianismo de sono profundo você está em vantagem? É muito mais que ir à igreja todos os domingos, orar antes de dormir ou ler a Bíblia sempre que possível. Exatamente, é necessário se ter uma vida de disciplina nas coisas de Deus, de entrega total, viver amplificadamente para Deus, ter uma vida de oração sem parar, não uma santidade momentânea, mas uma santidade perpetuamente. Muitos estão brincando com isso, não sabendo que estão em grandes problemas como o mundo das trevas. Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:6. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3:3. Lembre-se sempre do que vou dizer agora, não se posicionar para guerrear não te tira o direito de ser soldado, só te torna um soldado em prisão, armazenado para a próxima se é no inferno. Você não pode parar agora, você tem muito a lutar, não importa as cicatrizes que já teve, ainda assim você pode muito bem erguer forças e levantar-se de novo para a guerra, pois essa peleja só tem dois finais, ou você no céu ou você no inferno. Mas estou torcendo por ti, você é capaz. Você pensa que já não tem solução, que acabou. Você diz que se rende ao mal, que o inferno é o seu fim, que para você acabou, que não há outra saída. Pare, não diga isso. Até quando não sentires força, existe em todo cristão força em uma reserva que ele não sabe. Enquanto não explorar essa força, não perceberá o quanto está ungido e forte na força de Cristo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Eu também já estive fraco, pronto a morrer na fé. Eu estive em uma fase do meu cristianismo em que estava tão decepcionado com tudo, que parecia que não iria conseguir erguer a força que já tive em Cristo um dia. Naquela fase, eu pensava comigo mesmo como era possível que eu estivera tão forte, a minha comunhão ia tão bem com meu Salvador e agora não sentia forças para voltar a buscar a Deus como antes. Sentia frieza, sentia desânimo e então o resultado. Lembre-se sempre quando você estiver distante da oração e da palavra, a proposta de Satanás para o pecado aparece e isso me aconteceu. Minha mente ficou cheia de pensamentos para pecar, e enquanto isso, naquela fase, fui dormir pensando em pecar, quem sabe, no dia seguinte. Fui dormir e abri meus olhos, e minha visão já não era física, e sim espiritual, quando vi uma luz brilhando nos meus olhos em cima das nuvens, e saía das nuvens uma mão gigante toda iluminada, e muita luz chegou até onde estava, me pegou pelas golas, como quem pega em um adversário. Nesse momento, essa mão me levou com fúria até as nuvens e me disse, se comporta, não faz besteira. Fiquei envergonhado e triste e a mão tinha me voltado para a cama, e despertei, arrependido, e pensava comigo mesmo, Deus é amor, me livrou dessa
Mas foi estranho ele me pegar pelas golas até o céu e chamar a minha atenção. Então, eu voltei à comunhão. Não foi muito fácil, mas depois peguei de novo o ritmo de busca constante nas minhas madrugadas. Mesmo que você não tenha ouvido o aviso do cuidado do Senhor e pecou, ainda assim, Ele é amor e quer muito que voltes. Simplesmente se arrependa de todo o teu coração, confessa as tuas falhas e Jesus vai voltar a sorrir para ti. Estamos em uma guerra espiritual, muito extrema e feroz, e precisamos muito santificar, em todo o tempo, o nosso pensamento, palavras e atos. E então de forma mais radical compreendi que devo buscar constantemente, cada vez mais alto, para não ser alvo de afrontas de trevas, pois nós fomos salvos em Cristo e estamos aqui na terra para dar certo, mas para isso precisamos continuamente lavar as nossas vestes para não darmos legalidades para o inimigo nos atingir através de seus dardos. B. Posicionamento de vitória em meio à guerra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Sujeitais-vos, vem da palavra render-se, depender, prostrar-se diante de Deus, mas no dicionário português sujeitar na família de palavras vem de sujeito, e o sujeito depende do verbo ou recebe sentido através do verbo ou, ainda melhor, sujeito é o que não tem sentido sem o verbo em uma frase. Por exemplo, Pedro com Jesus na Galileia, é uma frase que tem seu sujeito, mas não tem nenhum sentido, porque faltou o mais importante para dar sentido, e para isso, precisamos encontrar o verbo dessa frase e posteriormente conjugá-lo para se enquadrar na frase. Vamos lá, Pedro estava com Jesus na Galileia. Nesse caso a frase ganhou sentido, porque entrou nela o verbo, e o sujeito se rendeu ao verbo, sujeitou-se ao verbo para ganhar sentido, pois o verbo ali é estar no pretérito imperfeito do indicativo, que refere-se a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado, expressando, assim, uma ideia de continuidade, de duração no tempo. Então vimos que o sujeito está rendido ao verbo, submetido ao verbo, mas quem é o verbo na palavra? Vamos ver isso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1:1-5. Então estamos a compreender que alguém aqui é o verbo. Este verbo é o criador de tudo. Esse verbo é chamado Deus nesse texto, e ainda mais, este verbo estava com Deus. Mas de quem estamos falando? Quem é esse verbo, que é chamado de Deus? Será que ele tem nome? Será que está compreendido na palavra ou só o conhecemos como verbo? Vamos ver isso. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Pois bem, então esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o unigênito do Pai? Então o verbo é unigênito do Pai, ou melhor, é filho de Deus? Quem é ele? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 13:16. Então, em outras palavras, Deus Pai enviou seu único Filho, Jesus, para o mundo, e é ele o verbo vivo, que dá sentido à frase da vida de qualquer pessoa. Então, se Deus está nos dizendo, sujeitais-vos, ele quer dizer que já mandou o verbo para estar dentro da vossa frase, ou melhor, dentro de vossas vidas, e para que tenha sentido só resta se sujeitar, se submeter, e isso significa estar em dependência total do verbo. Não vamos nos distrair da palavra verdadeira, porque qualquer pessoa que não estiver sujeito a Deus será derrotado. Então vamos compreender a parte B, que é a resistência. Resistência é o posicionamento de coragem para suportar afrontas, diante de guerras intensas, confiar que apesar de tanta dor, tanta luta, ainda assim, eu estou em vantagem por ter Cristo ao meu lado. A maior marca de resistência é Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Hebreus 12:2,3. 1. Jesus resistiu ao diabo, não aceitando a corrupção, quando foi tentado em sua natureza carnal. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E,
Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Mateus 4:1-10. 2. Jesus resistiu ao diabo quando foi colocado na cruz, a morte mais vergonhosa de todas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 13:13. 3. Jesus resistiu ao diabo, quando tentava profanar o seu corpo, isto é a representação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Mateus 21:12-14. Você está realmente resistindo ao diabo ou está a cooperar com o diabo? Até qual nível de resistência você está alcançando? Nível de resistência é igual a nível de santidade. Se prepare-se para a guerra. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, nosso irmão na fé, nos exorta a nos fortalecer na palavra. Exatamente isso, a preparar-nos para a guerra. Um dia, um amigo meu que tem dado ênfase a este evangelho da graça, que eu considero graça liberal, entrou em uma contradição comigo, dizendo que batalha espiritual não existe, ou melhor, nós não estamos empenhados numa grande guerra contra forças maléficas. Eu disse a ele: pense bem no que a palavra de Deus nos diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Então, será que os irmãos da graça liberal não entenderam esse texto, quando a Bíblia fala que não temos que lutar contra a carne, nem contra sangue, mas temos que lutar contra principados e todo tipo de hostes espirituais da maldade? Seja como for, estamos empenhados em uma grande guerra, querendo você ou não, e não guerrear não te torna menos soldado livre da guerra, mas sim um soldado em cativeiro. Precisamos compreender que esses bichos maléficos não ficam com fome e, se ficam, saiba que eles se alimentam de sangue humano e carne humana, não dormem e estão em constante batalha contra cristãos. O que quero aqui fazer é chamar-te a razão pela qual estamos em guerra e devemos lutar dia e noite, não uma luta como nós pensamos, mas da forma certa, não uma luta com armas físicas, mas, sim, com armas espirituais. A Bíblia relata uma cena que ocorreu no passado com um rei exemplar. Este rei era Davi. Quando ele se levantou contra Golias, o gigante que atormentava Israel e ninguém poderia enfrentar, pois todos temiam esse grande gigante, Davi, um moço naquela época, foi até onde estava o gigante e iniciou ali uma discussão entre os dois, em que um se mostrava confiante em sua força, o outro na força suprema. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17:2.44,45. Davi não tinha força nenhuma, não tinha experiência em guerra, nunca tinha pegado em uma espada ainda. Se existe uma coisa pesada é uma pessoa ofender a tua mãe, e Davi compreendeu que estavam a ofender o seu Criador, então foi dar resposta, confiante no Deus poderoso. Então Davi usa uma palavra de fé, dizendo e crendo em sua vitória: Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei,
e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Samuel 17 2.46,47. Você compreendeu? Davi não foi à guerra desprevenido, estava cheio de fé. A última frase me chama mais atenção. Todos saberão que o Senhor salva, não com espada, nem com lanças. O Senhor não precisa usar armas humanas para te salvar, e Davi ainda chama nosso Deus de Deus da guerra, e você devia saber que o Senhor é Deus da guerra. Ele nunca perdeu batalha nenhuma. Se você perdeu em uma batalha espiritual, saiba que não foi Deus ou você esteve a fazer sozinho as coisas. Não dependeu dele, porque o nosso Deus é majestoso. Então, inicia-se a guerra. Um estava com espadas e lanças, o outro estava simplesmente com pedrinhas, como uma criança luta com os pássaros. Mas Golias não sabia que aquela pedra que o atingiria, não era uma mera pedra, mas entendo na revelação de Deus que aquela pedra representa Jesus. Olha o que o próprio Jesus disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre quem? Sobre ele mesmo, Jesus, ou melhor dizendo, você é Pedro, e sobre mim mesmo, a pedra angular, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que isso quer dizer? Que Golias nunca venceria Davi, se Davi em suas mãos estava pegando as pedras, que era a representação de Jesus. Golias via apenas pedrinhas, mas Davi viu o próprio Jesus, porque o nosso Cristo é o Rei dos Exércitos. Então Golias estava destinado ao fracasso, pois a pedra disse que as portas do inferno nunca venceriam a sua igreja, nunca venceriam os seus escolhidos. As portas do inferno podem vir gigantes, podem vir de alto escalão, milhares de milhares, mas contra a sua verdadeira igreja elas não prosperarão. Então assim terminou o gigante Golias. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Samuel 17:50. O segredo que podemos aprender com Davi no seu secreto com Deus, que proporcionou essa fé e convicção nessa batalha, que para ele era física, mas nós aqui sabemos que aquela luta era 100% espiritual. 1. Davi tinha um particular secreto com Deus. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 1 Samuel 17:34-36. A questão não é simplesmente ir à guerra, é preciso passar numa escola de guerreiro, no particular, aprender a lição de casa, sem que ninguém veja, só você e Deus e mais ninguém. E Deus, que está te vendo no secreto, vai te recompensar em público por tudo o que fez no particular. Aprenda a lutar, a entrar em guerras orando, jejuando, destruindo as obras espirituais da maldade. 2. Davi era um adorador profundo. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão. Salmos 109:30. Davi louvava grandemente a Deus, adorando com sua vida, dia e noite. Quando não estava ocupado com ovelhas, estava com sua harpa, cantando, orando, adorando a Deus. Eu aprendi uma lição, meus irmãos: adoração atrai a Deus poderosamente para a terra, adoração faz Deus levantar-se do trono, adoração move os céus, faz as plantas cantarem, as aves responderem, as plantas dançarem, adoração faz anjos descerem à terra e se juntarem aos verdadeiros adoradores. Davi era cheio da glória de Deus, porque era um adorador profundo. Em seus salmos podemos ver a sua vida profunda de louvor, adoração e oração. A sua vida profunda de adoração levava ele a estar em constante contato com Deus. Quer dizer que as suas baterias estavam carregadas de poder para vencer o maligno. Aprendi que no céu, quando os anjos de Deus não estão na guerra, estão adorando ao Pai, ou melhor, carregando as baterias, e eis a razão de uma vida profunda de adoração, e o seu resultado potente. Continue no capítulo 3. Deus abençoe. Amém. Capítulo 3. Intercessão. Etimologicamente, intercessão no hebraico quer dizer paga,
que segundo a concordância de Strong quer dizer, colidir, encontrar por acidente ou violência. Figuradamente falando também significa suplicar, orar, alcançar, correr, que são palavras usadas em Isaías 55:12. No hebraico, no Antigo Testamento, ressalta vários significados existentes na raiz da palavra como, vir sobre ou contra, quer de propósito ou acidentalmente, quer violentamente ou levemente. A Bíblia também nos fala de algumas expressões como, se colocar na brecha para defender alguém. Ezequiel 13:5, Ezequiel 22:30. A palavra hebraica paga para intercessão tem dois aspectos. Primeiro, o de luta, violência, choque e denota confronto, e segundo, o de encontro, colocar-se entre, orar, suplicar, pleitear. Concluímos que intercessão tem um significado de confronto e outro de encontro com Deus, tipo assim, o homem não tem autoridade para confrontar o Criador, por isso vamos a Deus com uma atitude de quebrantamento e submissão, mas confronto é sobre quem se opõe à vontade de Deus.